Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 40 ao verso 45. Um texto muito conhecido. Para quem não me conhece, acho que todos me conhecem, sou de Coronel Vivida. Pastor Marcos está lá. Foi a troca. Vim para cá hoje, já que o Naamã também não está, contribuir com vocês mais uma vez aqui. Marcos, capítulo 1, verso 40 ao verso 45. Amém? Acharam? Alguns acessaram, né? Modernidade, tecnologia, estão acessando a palavra. O importante é se acessar ou abrir. Nós temos que ter o contato sempre com a palavra de Deus. É ela que nos transforma diariamente e precisamos ter contato de grandes porções da palavra. Diz assim o verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés determinou para servir e testemunha ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e toda parte vinham ter com ele. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós pedimos nesse momento, Deus, onde nós já cantamos louvores ao Senhor, onde nós já confessamos através da oração o reconhecimento do poder da sua ação no meio do teu povo. E nós pedimos mais uma vez, Pai, abra a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra possa fazer diferença na nossa vida. Nos dê as reflexões corretas, necessárias para que possamos sair daqui nessa noite pensando no grande amor do Senhor. E iniciarmos a nossa semana com o Senhor, uma vida de verdade, Pai. Nos ensina, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu sei que é um texto muito conhecido, mas eu estou fazendo uma sequência do Evangelho de Marcos, lá em Coronel Vivida, e nós temos trabalhado algumas coisas sobre a intenção do evangelista Marcos em apresentar um Jesus diferente. Para a gente entender aonde eu quero chegar, Marcos, ao escrever, ele vai escrever essa carta próximo ao reinado do imperador Nero, naquele contexto onde muita perseguição havia aos cristãos. Então os cristãos estavam sendo queimados vivos, jogados aos leões, estavam sendo perseguidos, muitos estavam morrendo. Então era comum, quando se reunia numa casa para orar, os soldados arrebentarem as portas e entrarem, prenderem a família inteira e levar. Era esse o contexto. E quando Marcos escreve, ele escreve com um objetivo principal. Era dar uma resposta aos cristãos daquele momento, que estavam passando por um teste da sua fé. A irmã orou, a nossa fé é provada. Isso nos dá a chance de crescer um pouco mais. Lembrei da música também, que nos fala muito sobre isso. Lembrei do meu pai, que no leito de morte, ele falava sobre isso para os filhos que estavam ali, sobre a provação da fé. E nesse contexto, o cristianismo, os cristãos, estavam passando por um momento muito terrível. Vamos ter a empatia de nos colocar no lugar dele. Você está na sua casa, de repente você ouviu um barulho do lado da casa do vizinho, que também é cristão, e você olha pela janela e viu que a polícia, o exército da época, estava arrancando as crianças, a mulher e o seu vizinho, à força, à tapa, e levando para o camburão,
e levar para ser preso e morto. Aí você, com a sua família, se começa a se perguntar: Senhor, o que eu faço nessa hora? E Marcos, ele escreve dando uma resposta para isso. E a resposta final, no final do livro dele, ele vai dizer: nesse momento, sabe o que você faz? Prega o evangelho. Aí você poderia dizer: esse Marcos é louco. Como? Mas se o meu vizinho acabou de ser preso, se a família do lado acabou de ser condenada à morte, se a perseguição está iminente à minha porta, se nós temos um alvo nas costas, eu vou pregar o evangelho? No final, o Marcos vai dizer: isso mesmo, não importa as circunstâncias, prega o evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mas para chegar a essa conclusão, ele vai apresentar aqui uma revelação de quem é Jesus. Para nos motivar sempre a pregar o evangelho, ele vai dar uma explicação de quem é Jesus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, ele se preocupa em revelar a autoridade que Jesus tem sobre esse mundo. A autoridade sobre o mundo espiritual, ao libertar um possesso, ao dar a luz ao cego, ele é poder sobre as enfermidades, ao ressuscitar o filho de Jairo, poder sobre a morte. Então, toda vez que Marcos está narrando, até o capítulo 8, um milagre, um sinal, algo que Jesus fez, ele sempre está narrando ao final do milagre, dizia assim: e a multidão que estava ali ficaram maravilhados com o poder e com a palavra de Jesus. Porque Marcos quer mostrar quem é Jesus. Quem é esse Senhor Jesus que nós cantamos, que nós vivemos, que nós ensinamos e que nós vamos pregar o evangelho? Esse é o Senhor Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre esse mundo, sobre as coisas que nós não conhecemos do mundo espiritual, sobre lugares e coisas que nós nem sabemos que existem. Ou seja, todas as coisas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Então, até o capítulo 8, Marcos quer revelar, dizendo: esse é Jesus, que está no seu trono e tem autoridade. Tudo está debaixo dos seus pés. E a partir do capítulo 8, ele vai revelar o que Jesus fez. E gera um paradoxo, algo contrário. Se do 1 ao 8 ele mostra que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é o soberano, que Jesus tem o poder sobre todas as coisas, do 8 em diante ele diz: mas ele deixou sua glória, como diz Paulo, habitou entre nós e veio para se entregar. Veio para morrer. E a ideia é mostrar de que, ao mesmo tempo, ele é o Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo ele abrir mão de ser o Todo-Poderoso do seu trono e resolveu te amar, me amar e se entregar. Fazer uma obra de expiação, morrer e ressuscitar, vencer a morte, para que possamos ter vida. É nesse sentido que a conclusão de Marcos é: se ele estava disposto, sendo o Senhor, a abrir mão dos seus privilégios, do seu conforto, do seu poder, do seu status, está à direita do Pai, se ele abriu mão para morrer, por que nós temos que hesitar em pregar o Evangelho e não estamos dispostos a morrer por amor de Jesus? Esse é o argumento final de Marcos. Se ele não hesitou e se entregou à morte, por que nós temos que ter medo? No IPEM nós estamos estudando na aula de História da Igreja, estamos estudando sobre os pais da Igreja. E grande parte desses pais da Igreja, que eram os discípulos dos discípulos, tiveram mortes difíceis também. Tem um tal de Policarpo de Esmirna, que ele com 86 anos, ele foi discípulo do João, do apóstolo João. Com 86 anos ele foi preso numa dessas ações contra o cristianismo, levado numa praça pública. Como ele era alguém formador de opinião, pregava o evangelho, os soldados fizeram uma proposta para ele.
Você, em praça pública, se você negar a sua fé e esse Jesus, você vive. E com 86 anos, experiente, ele respondeu: eu com 86 anos, precisei de Jesus muitas vezes. Ele nunca me negou. Não vai ser agora que eu preciso confessá-lo, que eu vou negá-lo. Ele foi queimado, vivo, em praça pública, defendendo e sendo, na história, um dos pais, né, um dos mártires do apóstolo apostólico, defendendo a sua fé, porque tinha a ideia de que eu devo estar disposto a pregar o Evangelho. Na nossa passagem em específico, aqui Marcos quer mostrar um pouquinho também sobre quem é Jesus e a sua autoridade em perdoar pecados. Por mais que o texto é simples, e está falando da cura de um leproso, mas aqui é a transição para o capítulo 2, onde vai ter a cura do paralítico de Cafarnaum, onde Jesus começa a falar do reino, mas algo específico do perdão dos nossos pecados. E é nesse sentido que a cura do leproso, ele não é uma cura simples de algo físico, mas é Marcos tentando mostrar de que Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecados. E por que ele está preocupado em ensinar isso? É porque para o judeu da época, para o povo judaico da época, somente um poderia perdoar pecado. Esse alguém é Deus. O sacerdote não poderia perdoar pecados. Ele poderia sim fazer o cerimonial, né? O rei não poderia perdoar pecados. Ele poderia organizar a questão de justiça, mas tanto o rei, o sacerdote e o profeta tinham a função de olhar para Deus, e o perdão de pecados somente vem de Deus. Então, quando Jesus começa a ensinar aqui, e Marcos revelar no seu escrito, que ele está falando de pecado, ele vai trazer de novo uma grande manifestação popular, o povo dizendo: quem é esse que tem a autoridade para perdoar pecados? Nesse momento, Marcos quer mostrar que o Senhor Jesus, ele é Deus. E por ser Deus, ele tem a autoridade sobre perdoar pecados. Mas vamos entender um pouco isso no texto, não é? Bem, quando nos versos primeiros, verso 40, 41, Jesus estava ensinando, ele já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha libertado alguém que estava endemoniado no próprio templo, no próprio sinagoga, e aqui ele começa a ensinar e curar e fazer várias maravilhas. Ele se afasta por um tempo, porque ele queria pregar o evangelho em todas as cidades da Galileia. Porque pregar o evangelho estava anunciando o reino futuro, o reino que ele iria implantar. E aqui ele chega e é confrontado com alguém que estava com lepra, um leproso. E esse leproso, ele vai se aproximar onde estava Jesus, ele vai cair aos pés de Jesus, ele vai ter uma conversa, e nessa conversa ele faz uma pergunta: Jesus, você pode me curar? Foi isso a pergunta que ele fez? Não. Jesus, você quer agora, você quer me purificar? A pergunta desse homem não é se Jesus podia curar, não é se Jesus tinha poder para purificar, mas sim se ele queria, naquele momento, fazer isso. E Jesus responde: sim, eu quero te purificar. Jesus, com as mãos, puxa aquele homem, coloca-o em pé, e uma cena que talvez você não consiga imaginar, a não ser com a ajuda da televisão, de Hollywood, quando Jesus diz: está curado, está purificado, começa a cair as escamas, começa a cair,
E aquele homem fica restaurado. Ele fica tão feliz, que vai desobedecer a Jesus, que deu uma ordem de ir ao templo e fazer o cerimonial. Esse homem sai nas ruas gritando, anunciando, a expressão que ele usa ali, né? Ele sai propelando, falando, anunciando do que Jesus fez, e isso chamou muita atenção. E uma multidão de todos os lados vinham atrás de Jesus, fazendo com que Jesus não mais conseguisse entrar nas cidades. Por quê? Curar era fácil, mas perdoar pecado é algo que somente Deus poderia fazer. Mas Alex, aonde está a palavra pecado no texto? Aonde está a palavra pecado, que você está falando tanto sobre perdoar pecado, mas o que é o pecado e que pecado é esse? E por que nós estamos falando de pecado? Isso é um texto de um milagre de Jesus, de uma cura física da lepra. Vamos entender a lepra. A lepra é uma doença altamente contagiosa, onde quando alguém adquiria isso, ela ia aos poucos, ela ia se decompondo, ia caindo os dedos, caía o nariz, caía a orelha, a pessoa ia progressivamente degenerando e apodrecendo vivo. E por ser totalmente contagioso, as pessoas eram jogadas de um lado, ficavam distante do convívio das pessoas, num lugar chamado leprosário, onde eram jogadas para morrer. Geralmente um leproso, ele não tinha vida, em todos os sentidos. Bem, a relação familiar era ceifada. Ele não poderia ter a esposa, poderia abraçar os filhos. Ele era expulso da cidade, expulso da família, ele não tinha acesso à família, por causa do contágio. Ele não tinha acesso aos lugares públicos, ele não tinha acesso ao templo, à igreja, ele não podia ir ao mercado, ou seja, ele estava morto na questão emocional, estava morto na questão afetiva, estava morto na questão social, e estava morrendo, porque estava apodrecendo vivo. Então, o estado de miséria era integral, total. Desde um abraço, desde alguém olhar no olho, desde alguém cumprimentar, poder dar um abraço, como nós fazemos às vezes no culto, né? Irmão, eu te amo. Eles não tinham essa expressão. Então, se você estava 10 anos com essa doença, 5 anos, você estava 5 anos jogado num canto para apodrecer. E a lei de Levítico dizia assim, que quando você precisasse ir a algum lugar que tinham pessoas próximas, você se cobria totalmente e na rua você ia gritando, impuro, impuro. Ele gritava bem alto, por uma questão sanitária, para que ninguém se aproximasse e ficasse também, né, com lepra contagiosa nesse sentido. Bem, dentro desse contexto, esse homem, ele quebra o protocolo. Ele diz que ele chegou numa roda onde estava Jesus com os discípulos e muitas pessoas. Ele não chegou gritando, dizendo impuro, para que as pessoas se abrissem e não ficassem perto dela. Ela veio e se prostrou ao Senhor Jesus. Ao fazer isso, corre 2 riscos. Primeiro, quebrou uma lei, está expondo as pessoas a uma doença perigosa. Poderia ser apedrejada ali mesmo. E segundo, ao se prostrar perante a Jesus, ele está indo contra uma lei romana, que só pode se prostrar ao imperador, e contra uma lei da religião judaica, só pode se prostrar ao único Deus. Mas por que ele faz isso? Porque ele está ali reconhecendo que Jesus é o Rei, que Jesus é Deus, por isso ele faz a sua ação de prostrar, e a pergunta dele é, eu sei que você pode, mas será que você quer? Ou seja, Jesus, ninguém olha para mim,
Ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho amigos, não tenho família, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. E por não ser ninguém, você que é o Senhor, você quer me purificar? Ele não pede a cura. Ele pergunta: você quer me purificar? E a resposta de Jesus é: sim, eu quero te purificar. Por que esse homem e Jesus, nesse diálogo, não usa a expressão quer me curar? Sim, eu quero te curar, mas vão para a expressão purificar? É porque criou-se na cultura daquele povo de que a lepra era um sinônimo, era um símbolo de igualdade do pecado. Criou-se a ideia de que todo leproso estava recebendo de Deus uma punição, uma disciplina terrível, por causa do pecado. Então, na mente popular, e quando Marcos está narrando para os judeus, e quando Jesus está com aqueles judeus ao seu redor, aquele homem pede: quer me purificar? E Jesus: sim, eu quero te purificar. A ideia que vem na mente deles está associada ao pecado, porque a lepra era fruto do pecado. Ou seja, Deus está pesando a mão sobre você por causa de um pecado que você fez, ou dos seus pais. Então agora, para ser liberto da lepra, tem que ser purificado do pecado. Era esse conceito popular, cultural, religioso, que estava acontecendo na época. Apesar que, em alguns casos, a gente vê por aí que hoje não é muito diferente, não é? A gente vê muitos discursos de que qualquer doença que tem, você tem que repreender, porque ou é do diabo, né, ou é Deus te punindo com alguma coisa que você fez. Nós temos discursos religiosos que mostram essa ação de que toda doença é punição de Deus. Deus está te punindo por algo. Isso é uma cultura religiosa que existia na época. E que Jesus ele vai se apropriar dessa consciência para começar a falar de pecado. Mas como surgiu isso? Nós temos que voltar na história um pouquinho. Me permitam gastar um pouquinho de tempo nessa passagem. Quando a irmã de Moisés, Miriam, que foi uma guerreira, que foi usada por Deus para salvar a vida de Moisés, que era uma bênção, e que junto com Arão eram as grandes responsáveis em conduzir o povo do Egito à terra prometida, em um certo momento, quando Deus falava com Moisés face a face, e numa dos levantes do tabernáculo para ir caminhando, Miriam, ela ficou com inveja, ela almejou o poder e a autoridade do irmão, e ela fez algo de rebeldia contra Moisés e contra Deus. E Miriam, por essa rebeldia, ela recebeu uma doença, a lepra. Ela ficou leprosa, foi jogada 7 dias de distância para ser purificada, e com a intercessão de Arão, ela foi restaurada, foi purificada num processo de tomar banho, de se lavar. Mas o povo de Israel viu que o pecado de Miriam contra o seu irmão e contra Deus foi o motivo de receber a lepra. Mais tarde, nós vemos que o grande rei, Uzias, que tinha os seus sacerdotes que entravam ao templo para fazer os sacrifícios e adoração. O rei não podia fazer isso. Ele resolveu fazer isso. Ele tirou os sacerdotes do templo, invadiu o templo e ele ofereceu o sacrifício. E ele recebeu, por causa dessa desonra, a lepra. Ficou leproso. Tem outra história de Naamã, essa vocês conhecem, Naamã estava com a questão da doença, da lepra. Ele era um soldado, um general assírio,
que ele, nas suas investidas, trouxe para morar como escravos algumas crianças que eram do povo de Israel. E quando ele estava leproso, estava doente, uma menina de Israel disse: lá em Israel tem um profeta, e esse profeta ele pode te ajudar. Resumindo a história, né, teve encontro com o profeta fala ao Senhor, o Senhor vai curar esse homem, e esse homem quer presentear o homem de Deus, o profeta, por uma recompensa dessa cura. Ele não quis, ele não aceitou, mas o seu discípulo, Gease, o seu ajudante, estava ali, e na caminhada de volta ele pensou: se o meu profeta não quer, eu vou pegar para mim. Ele foi lá e mentiu, disse que o profeta mandou pegar, ele pegou alguns bens, e escondeu isso, e como punição veio a lepra. Então, na história de Israel, vários acontecimentos de que quando alguém se rebelava contra Deus, contra o seu rei, contra o seu líder, eles foram presenteados com uma lepra como algo disciplinador. Por isso, construiu-se na concepção dos judeus de que a lepra era punição por causa do pecado. Aí chega o nosso texto. Quando um leproso se apresenta, o que o povo está analisando? Primeiro, a questão sanitária, contagioso. Segundo, temos aqui na nossa presença alguém que é inimigo de Deus. Porque se está com lepra, ele foi punido por Deus por causa do seu pecado. Algo que ele fez de errado. Então, quando Mateus, Lucas, coloca a história da cura do leproso, e vai usar a expressão purificar, é porque ele está utilizando desse contexto cultural da época, da mente popular, dizendo: a lepra está associado ao pecado. E para perdoar o pecado, você não precisa de uma cura. Você precisa de uma purificação. Então aqui Marcos está ensinando, primeiramente, de que Jesus, ele vai não só curar fisicamente, mas ele tem autoridade para perdoar e purificar os pecados. Ele continua a história. Já que está falando de purificação, de perdoar pecados, de limpar-se, ficar alvo mais que a neve, o segundo processo aqui é Jesus usar do modo lúdico, do modo pedagógico, do modo didático para ensinar. Como era no passado, trazer à memória o conhecimento religioso, e como vai ser no futuro. Jesus começa a mostrar agora algo importante do que ele iria fazer, mas já ensinou na história. Vejam bem, quando esse homem pergunta: queres me purificar? Jesus diz: sim, eu quero. Jesus poderia ter falado: levanta-te, anda e vai, não peques mais. Jesus poderia ter dado um passo para trás e dizer assim: pessoal, dá um passo para trás, agora vamos ver um milagre. Levanta aí, faz assim, estralinho, agora você está curado, você está livre. Com uma palavra, com uma ordem. Jesus podia ter feito um milagre. Como em outros momentos, ele falou: levanta e anda. Mas aqui, ele também quebra o protocolo. Se aquele homem não gritou impuro para entrar na presença do rei, Jesus agora, ele estende a sua mão, toca no leproso e o coloca em pé. E depois diz: esteja purificado. Mas por que Jesus teve que tocar aquele homem? Por que o toque de Jesus, tão sutil, e às vezes nos passa tão despercebido no texto, por que Jesus tocou naquele homem e falou com ele, e não simplesmente deu uma ordem para que algo maravilhoso acontecesse? É simples. É que para ter perdão dos pecados, o pecado tem que ser transferido de um doente para um são. Ou seja, para o doente ficar são,
o são precisa ficar doente. O que Jesus queria ensinar de seu modo pedagógico? É simples, voltamos para o Velho Testamento. Como que era o ritual, a cerimônia de perdão dos pecados? E agora nós temos a Páscoa chegando aí, e vamos trabalhar muito com as crianças, com a igreja, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que era esse processo? Bem, a família do Marquinhos que está aqui na frente, família grande, bonita. O Marquinhos está lá no Velho Testamento. Chegou o ano, o mês da Páscoa. Ele pegou um cordeiro de 1 ano, sem defeito, trouxe aqui para o sacerdote. Eu peguei o cordeiro, analisei e vi se é 1 ano, sem defeito, perfeito. Está analisado, não importa o pecador, o que importa é o animal do sacrifício, tem que ser perfeito. Aí eu vou chamar o Marquinhos e a família ao redor do animal, vou colocar o animal no altar, amarrar as perninhas deles, vou pegar a faca, cutelo, e vou derramar o sangue do animal. Mas antes de eu derramar o sangue, eu tenho que falar algumas palavras. Eu vou dizer, Marquinhos e família, coloque as mãos sobre o animal, porque eu vou orar agora. E quando eu orar, eu vou pedir para Deus, como se simbolicamente fizesse a transferência do pecado da sua família, de um por um, e esse pecado fosse colocado naquele animal. E aí, quando eu acabar a oração, simbolicamente a transferência de cada pecado foi para aquele cordeiro, eu vou matar o animal. Ao matar o cordeiro, o seu pecado morreu com ele. Aí o sangue era derramado, aspergia o sangue e fazia todo o cerimonial. Mas vejam bem, para que antes de matar o animal, tinha que fazer o processo de, simbolicamente, de eu pegar os meus pecados e colocar naquele animal inocente, porque ele vai morrer no meu lugar. Mas no Marquinho, a família tinha que tocar no animal, tinha que encostar no cordeiro, tinha que fazer a transferência simbólica, porque alguém estava morrendo inocente por causa de um pecador. Então, para o pecador ficar são, o animal tinha que se contaminar. É uma transferência. Isso representa aqui na cruz, quando Cristo estava sendo crucificado. E naquele milésimos de segundo, ele vai dizer assim, Deus meu, por que me desamparastes? Grande parte dos teólogos entende assim que, por um milésimo de segundo, Deus não conseguiu olhar para Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque o pecado do mundo inteiro, naquele momento, estava sendo transferido para Jesus. Jesus, que é o Cordeiro, santo, perfeito, sem defeito, sem pecado, estava recebendo como um para-raio na cruz o pecado do mundo inteiro. Então ele estava se tornando imundo, impuro, porque o meu pecado e o seu pecado estava sendo transferido para Jesus. Ele conclui, Pai, está consumado. Consumado o quê? O Cordeiro morreu. A transferência do pecado do mundo todo foi sobre o Cordeiro. E quando Jesus, ao tocar nesse texto, ao pegar o leproso, que tem o símbolo do pecado na cultura, ao tocar aquele homem, o povo se assustou. Quando Jesus toca na mão, abraça aquele homem, tem um contato físico, os discípulos e as pessoas que estavam ao redor deram um passo para trás, dizendo, o que Jesus fez? Ele tocou no leproso, ele está impuro. E Jesus deve ter dito assim, isso mesmo. Essa é a intenção pedagógica que eu quero mostrar ao tocar esse homem. Porque para ter purificação dos pecados, a impureza tem que ser transferida para o Cordeiro. Então, nesse gesto de tocar, Jesus estava trazendo à memória o sacrifício do animal e mostrando para o futuro o sacrifício da cruz. Porque para ter perdão dos pecados, o sangue tem que ser derramado.
e o sangue derramado de um cordeiro inocente, que recebeu o pecado do mundo. Então, para Jesus dizer, sim, eu quero, esteja purificado, esteja limpo, Jesus está dizendo, a sua impureza, eu vou ter que assumir. Eu vou ter que assumir. E a cruz está chegando. Jesus já começa a falar, a anunciar o propósito da sua vinda. E algo maravilhoso acontece. A cura física começa a ser evidente. E é sinal, então, na cultura daquele povo, se aquele homem fisicamente estava sendo restaurado, curado, então o pecado havia sido perdoado. Então, quem é este que tem poder não só de curar, mas de perdoar pecados? E última parte da história. Jesus ele vai dar o princípio de como deve ser o testemunho. Por 2 motivos. Porque tem testemunho que mais atrapalha do que ajuda. Por mais boa intenção. Qual é o propósito de Jesus? Jesus veio para curar todo mundo? Jesus veio para libertar todo mundo? Dos demônios? Das doenças? É claro que não. Alguns versículos antes, Jesus disse para Pedro, Pedro, eu não vim aqui para ficar numa cidade, atendendo numa clínica, curando todo mundo que vai passar. Eu tenho que sair em cada cidade da Galileia, anunciar a vinda do reino. João Batista veio para preparar, eu vim para anunciar esse reino. E se eu ficar aqui só curando, eu não vou anunciar. E Jesus queria entrar naquelas cidades. Por isso disse para o homem, não conte para ninguém. Primeiro, vá ao templo. Ofereça dentro do ritual de purificação, se apresente ao sacerdote. Quando o sacerdote validar que você está liberto, livre disso, aí sim você sai nas ruas anunciando. Mas esse homem não se aguentou. E a expressão que usado, que ele saiu pregando por aí, ele saiu correndo, ele saiu anunciando, é a expressão de que por onde ele passava, ele gritava, eu estou limpo, eu estou perdoado. E atraiu a atenção da multidão, porque perdão de pecado é muito superior à cura. Mas Jesus ele vai pedir, siga os métodos corretos de validação da sua bênção, a validação da sua cura. Mas no caso específico, ele está falando do pecado. Ele está dizendo, siga o processo correto de anunciar para as pessoas que você foi livre do pecado. Por quê? Gente, quando nós falamos de pecado, nós temos que olhar o pecador e sua história e com o tempo ver o que Cristo fez na vida das pessoas. O que é o testemunho cristão? É ver com o tempo a transformação na vida das pessoas. Nós temos um missionário que trabalha num dos nossos campos, que lá em Coronel ele teve uma vida difícil, complicada de família, e trabalhou com muitas pessoas. E nós estamos evangelizando uma família, que uma dessas jovens, hoje casada, trabalhou com ele e o conheceu no passado. E ela diz assim, toda vez que tem estudo, o dia que fulano vier para Coronel pregar na sua igreja, me avise que eu preciso ir lá ver, porque não é possível fulano de tal ser pastor hoje, porque ele é terrível. É o tempo, no processo diário, na casa, no trabalho, convívio com as pessoas, na igreja, na sociedade,
que as pessoas vão mostrando a libertação das consequências do pecado, a transformação de vida. Jesus diz para o homem: não corra na rua gritando, inicia o processo, vá ao tabernáculo, mostre para os principais homens da cidade que é você mesmo e que algo aconteceu com você. E depois, num processo mais lento, por onde passar, vai anunciando que você está livre, que você está purificado. Ele não se aguentou e fica imaginando o porquê da alegria dele de ser restaurado e correu gritar por aí. Mas quando nós falamos de pecado, de libertação do pecado, quando entendemos o que Cristo fez na cruz, nós devemos mostrar para as pessoas a transformação. Mostrar para as pessoas a mudança, a diferença que Cristo faz. Quando eu trabalho com evangelismo, trabalho no IPEM, eu sempre falo para eles: nós temos que dar para as pessoas o que nós temos. Porque ninguém dá o que não tem. Se você foi perdoado, se você compreendeu o que Cristo fez, se Jesus te tocou e te disse, esteja limpo, nós temos que fazer o processo de revelar quem nós éramos e quem nós somos hoje. Ou seja, se você não apresenta nada de mudança, você tem que falar para Jesus: me toque, porque eu preciso dessa mudança. Por fim, nós estamos falando aqui de pecado, 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 pecados, pecado. Vamos só fazer a diferença disso? O pecado é a natureza que eu nasci, é aquilo que eu herdei de Adão e Eva. Quando eu nasci afastado de Deus, morto nos meus pecados, precisando da glória de Deus. Eu nasci longe de Deus, e por estar longe de Deus, eu vou para o inferno. E por estar longe de Deus, no meu dia a dia, eu faço pecados. Então, a minha natureza, por estar longe de Deus, me faz diariamente fazer ações que desagradam a Deus. Quando Cristo vem para perdoar o pecado e os pecados desse homem, Ele está tratando da totalidade, dizendo: eu vou apagar o status Adão da sua vida e vou colocar o novo status de Cristo. Ou seja, eu antes estava na fila do inferno, aguardando a minha senha, e de repente, do nada, ou de Cristo, eu ganho uma ficha de aguardando o céu. Você imaginou isso? Você estava na fila do inferno por ter o pecado de Adão. E quando o Cordeiro te toca, você recebe a mudança de status, ou Ele te tira pela mão e te coloca numa outra fila. Colossenses 1,13 diz assim, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Tirou daqui e colocou lá, porque o pecado, a nossa condenação, foi apagada. E por consequência, os nossos pecados, eles têm que ir diminuindo. Nós vamos deixar de ser pecador? Aqui nesse mundo não. Mas nós podemos pecar menos. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço a palavra, menos eu vou pecar, porque mais eu quero agradar a Deus. Mas se eu pecar, ainda assim eu posso falar com Deus e falar: Senhor, não aguentei. Senhor, a carne falou mais alto. Me perdoa. Ele vai dizer para você: sim, inclusive já foi pago. A morte de Cristo foi uma única vez e suficiente para pagar todos os seus pecados. O seu pecado de nascença. E o que você faz diariamente. O seu pecado de nascença é a obra de Deus. Ele fez em Cristo.
Mas os seus pecados diários é a santidade. Talvez um assunto para um próximo culto, onde Deus te chama para você ser santo e você trabalha como cristão em busca de uma santidade e vida com Deus. Mas o fato que Marcos queria ensinar aqui é que Jesus, ele é Deus, mesmo sendo homem e se entregando numa cruz. E ele tem poder para perdoar o pecado e os pecados. Mas você precisa ter a atitude desse homem. Quebrar convenções populares, quebrar regras, quebrar a zona de conforto e você se apresentar perante o Senhor e falar: Senhor, eu preciso que me purifiques. Eu preciso que o Senhor limpe o meu coração. Eu preciso que o Senhor trabalhe no íntimo do meu coração, das minhas lutas, das minhas limitações, dos meus defeitos, dos meus pensamentos impuros, da minha ambição, daquilo que tem me afastado. Senhor, eu sei que o Senhor pode me purificar de todas essas coisas. E pergunte para Ele: você quer me purificar? Daí na semana que vem você me dá a resposta, tá bom? Aí quando você me encontrar aqui em Coronel, você fala assim: Alex, eu falei com o Senhor. E eu sei a resposta. É a mesma que ele disse para esse homem: sim, eu quero. Eu quero ser o dono da sua vida. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero ser o Salvador da sua vida. Eu quero ser aquele que anda com você diariamente, te ajudando, porque Ele tem autoridade para isso. Por isso que Ele é o nosso Deus. Por isso nós cantamos aqui: Ele é exaltado. Por isso nós cantamos que foi graças à cruz de Cristo. Nós cantamos que o manancial enche a nossa vida, porque é dEle, é por meio dEle, e é para Ele que foram feitas todas as coisas.